Queridos, eu quero ler para você uma palavra. Você que está comigo aqui, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo de número 4. Eu tenho a palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida nesta noite. Uma palavra de vida, uma palavra que o Senhor inspirou ao meu coração e está no livro que escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 4. Eu vou ler os versículos seguintes, amém? Eu vou ler os versículos seguintes, uma leitura extensa, uma leitura um pouco extensa, mas vai facilitar o nosso entendimento. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Eu li um texto muito conhecido a respeito da tentação de Jesus, e o Senhor ministrou uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês aqui. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração fala acerca de 3 níveis em que a nossa identidade é testada. 3 níveis em que a nossa identidade é testada. Olha que interessante. Jesus sai do anonimato. Jesus, até então, crescendo em sua casa com a família que o criou, José e Maria. Jesus se manifesta na sua adolescência no templo ensinando doutores, mas depois ele volta ao anonimato. E Jesus sai do anonimato em direção ao Jordão. A saída do anonimato de Jesus foi em direção ao Jordão, onde ele se encontra com o seu primo João Batista, João, o imersor João, o Batista. Ele se encontra com João, com seu primo João, no Jordão, e quando Jesus está se aproximando do Jordão, João está pregando uma mensagem. E a mensagem que João pregava era se dirigindo aos homens que estavam nas margens do rio naquele momento. João se dirigia a eles dizendo assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Enquanto João olhava para as pessoas que estavam à margem, João dizia raça de víboras. Mas quando João percebe no meio da multidão o seu primo Jesus, João não percebe apenas o seu primo, João não percebe apenas
o seu amigo de infância, João percebe algo maior. E o discurso de João muda, porque ao invés de dizer raça de víboras, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mudou a figura, mudou até os animais da mensagem. Jesus se aproxima de João para ser batizado por ele. Há ali um diálogo, há ali, uma tratativa de João dizendo: não posso te batizar, você que tem que me batizar. E Jesus diz: não, por agora, deixe que você me batiza para que se cumpra as Escrituras. E eu queria chegar nesse momento com você, porque diz a Bíblia que Jesus, ao sair das águas, João coloca Jesus nas águas e o batiza, provavelmente um batismo de imersão, onde Jesus é submergido às águas. E quando Jesus se levanta das águas, acontece um fenômeno que todos ali percebem. O fenômeno se resume em uma pomba que se aproxima de Jesus, e todos os evangelistas, todos os escritores dos evangelhos concordam que aquela pomba era o Espírito Santo ali em forma corpórea de uma pomba, não era uma pomba qualquer. E há o relato comum de que todos que estavam ali, de que o Espírito de Deus se aproxima em forma corpórea de uma pomba, e do céu há uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Este é o meu filho amado, e eu tenho prazer nele. Eu quero que você visualize essa cena comigo. Eu costumo dizer que para viajar comigo nas mensagens que eu prego, você tem que fazer o mesmo exercício que eu faço, que é visualizar a cena. É a melhor maneira de entender a mensagem. Eu tento visualizar a cena de Jesus saindo do rio, e quando Jesus sai do rio, o que ele tem é uma pomba sobre ele e uma voz do céu, e eu fico imaginando como é essa voz, porque o salmista diz assim: uma vez disse Deus e duas vezes a ouvi, o poder e a glória pertencem a ele. O salmista diz que a voz de Deus, ela é tão forte e tão poderosa que ela provoca eco na imensidão do universo. A voz de Deus é maior do que o universo, porque Deus disse uma, mas por causa do eco, o salmista ouviu duas. Uma vez disse Deus, e duas vezes a ouvir, que o poder e a glória pertencem a Ele. Aleluia! Eu fico imaginando como foi para as pessoas que estavam ali a experiência de ouvir essa voz. E a voz dizia: este é o meu filho. A voz dizia: este que sai da água não é um homem qualquer, é o meu filho que está aí, e eu tenho prazer nele. E eu quero que você entenda uma coisa já no início dessa mensagem: o amor de Deus não é como o amor dos homens. O amor de Deus não é um amor meloso. O amor de Deus não é um amor irracional, não é um amor cego. O amor de Deus é um amor de decisão, não é um amor de sentimento. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Jesus acaba de ouvir do Pai: filho, eu tenho prazer em você. O próprio Deus decide se manifestar e dizer: eu tenho prazer em você. E o que acontece? Jesus sai da água, capítulo 4, versículo 1, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus sai da água. Eu quero que você visualize essa cena. Jesus sai da água, ele vê o Espírito, ele ouve a voz, e a voz diz: eu tenho prazer em você. E o prazer é confirmado pela manifestação do Espírito. Olha que interessante. Jesus sai do rio, ouve a voz e percebe a presença do Espírito Santo, que confirmava o que ele estava ouvindo no rio, né? É um fato tão importante. Aquele momento é um momento tão importante, e quem está saindo da água tem tamanha importância que o Espírito de Deus
que estava guardado nos céus, porque até então não havia sido derramado sobre a terra, o Espírito de Deus, ele se manifesta e ele se apresenta aos homens para ratificar, para confirmar o momento que está sendo celebrado ali, para confirmar e ratificar a voz que todos estão ouvindo: eu tenho prazer. São duas afirmações. Primeira, este é o meu filho. Segunda, eu tenho prazer nele. Esse mesmo Espírito que se manifesta para confirmar o momento, ele pega Jesus e conduz Jesus ao deserto. Porque o que era de se esperar? De que quando Deus diz que me ama, quando Deus diz que tem prazer em mim, quando Deus está confirmando a minha vida, quando Deus está dizendo que eu sou filho, quando Deus diz que eu conquistei prazer no coração dele, quando o Espírito de Deus se manifesta, a nossa mente humana já imagina o milagre, a honra, a ascensão, a fama, e na verdade o que Jesus ganha é deserto. Jesus não vai para o palácio apesar de ser rei. Jesus não vai fazer milagres apesar de ter poder. Jesus não vai ser ovacionado e recebido pela multidão. Ele vai para o deserto. E eu disse agora há pouco, e nós precisamos entender que o amor de Deus é um amor de decisão, é um amor inteligente, porque o amor de Deus não nos tira o privilégio do deserto. O amor de Deus não nos tira o privilégio de sermos provados no deserto. Talvez quando nós amamos alguém, quando nós amamos um filho, quando nós amamos uma pessoa, quando nós temos um sentimento de carinho por alguém, o nosso desejo é que aquela pessoa não sofra, que aquela pessoa não perca, que aquela pessoa seja amparada em todos os sentidos. Você tenta de todas as formas proteger, e tem até o ditado que a gente acaba mimando, né? Mimando demais, cuidando demais. Mas o amor de Deus é um amor que não nos priva do deserto. Eu te amo, eu tenho prazer em você, o Espírito Santo está aqui, e o Espírito veio para quê? Para me ajudar a fazer milagre? Não, primeiro para te levar para o deserto. E no deserto, Jesus é provado e tentado por 3 vezes pelo próprio diabo. E eu aprendo uma segunda coisa aqui: o amor de Deus não afasta o diabo de nós. O amor de Deus não afasta o diabo da gente. Pastor, que conversa doida é essa, pastor? Tudo que eu quero é que o diabo vá embora. Eu estou aqui para te contrariar um pouquinho. Eu sei que tudo que você quer é que as coisas se resolvam, é que fique tudo mil maravilhas, é que tudo seja perfeitinho e bonitinho. Mas eu estou aqui para te contrariar e dizer que o amor de Deus não afasta o diabo. O amor de Deus te dá forças para vencer o diabo no deserto. Amém? E agora, Jesus é testado em 3 níveis. E eu quero compartilhar com você aqui de maneira muito rápida. 3 níveis em que a nossa identidade é testada. Pastor, por que a identidade é testada? Porque quando o diabo se apresenta para Jesus, a primeira coisa que o diabo diz é: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Se tu és o Filho de Deus, e todas as perguntas do diabo para Jesus começam assim: se tu és o Filho de Deus. E Jesus não respondeu se era ou se não era. Jesus responde a respeito do pão, mas não responde a respeito da paternidade. O diabo diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não diz: eu sou o Filho de Deus.
Jesus não disse, eu vou te provar que eu sou filho de Deus. Jesus não disse, é lógico que eu sou filho de Deus. Jesus simplesmente ignora essa parte da pergunta e responde apenas a respeito do pão. Por quê, pastor? Porque ele ouviu no rio que ele era filho de Deus. E o que eu ouço no rio não muda no deserto. Quem me falou no rio permanece comigo no deserto. O que eu ouvi de Deus no rio ainda é verdade, mesmo que eu esteja no deserto. Eu não perco a minha identidade por estar no deserto. Jesus não teve crise de identidade porque estava no deserto. A identidade dele permanece a mesma, seja no rio, seja no deserto. Eu sei de quem eu sou filho. Eu sei quem é meu pai. Eu posso estar no deserto hoje, mas o meu pai disse para mim que eu sou filho e que ele tem prazer em mim. Eu posso estar no deserto hoje, mas a identidade de filho, essa eu não vou perder. Aleluia! Eu não perco a identidade por conta da situação que eu estou vivendo. Eu não perco a identidade por conta da circunstância que eu estou inserido. Eu não perco a identidade por conta do ambiente que eu estou vivenciando. Apesar do ambiente, apesar da circunstância, apesar da prova, apesar do diabo estar perto de mim, apesar do diabo estar na minha cara, apesar do diabo estar me tentando, eu permaneço sabendo de quem eu sou filho. Eu permaneço sabendo que tem um Deus no céu que tem prazer em mim. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O diabo aparece para testar a identidade dele. Você é filho de Deus? Você é filho mesmo? Mas, cara, olha a sua situação. Cara, você está com fome. Cara, você está 40 dias nesse deserto. Cara, o teu pai que diz que te ama mandou o Espírito Santo para te trazer para cá. O Espírito Santo não foi o teu guia para o trono. O Espírito Santo não foi o teu guia para o auge. O Espírito Santo não foi o teu guia para a fama. O Espírito Santo foi o teu guia para o deserto, para a solidão, para o isolamento, para o calor caustigante, para a fome. Você tem certeza? Você tem certeza que você é filho? Você tem certeza de... Pode colocar aqui, pastor. Você tem certeza de quem você é? Você tem certeza que você é filho de Deus? Queridos, qualquer um, nesse momento teria uma crise de identidade. Qualquer um nesse momento se questionaria quem eu sou. Qualquer um nesse momento ia falar: tem certeza? Tem certeza que aquela voz que eu ouvi foi Deus? Tem certeza que quem me mandou vir foi Deus? Tem certeza que quem me guiou foi o Espírito Santo? Porque é a primeira coisa que passa na nossa cabeça. Quando a primeira coisa dá errada, a primeira coisa que a gente pensa é: certeza de Deus mesmo? Assim, basta alguma coisa dar errado, basta alguma coisa não ser do jeito que a gente pensa, basta alguma coisa nos contrariar, basta a situação piorar um pouco e a gente começa a se questionar: será que foi Deus mesmo? Às vezes foi só empolgação. Não, eu acho que foi da minha cabeça. Não pode ser Deus. Não pode ser verdade. Não, porque se fosse de Deus dava certo. Se fosse de Deus não estava difícil. Se fosse de Deus, era para todo mundo estar me aplaudindo agora. Era para todo mundo estar me ovacionando agora. Era para estar no trono, eu sou rei. Deixa eu dizer algo de Deus para o teu coração? Posso? Porque é de Deus, você está no deserto.
Porque é de Deus, você está sendo provado. Porque é de Deus, o diabo se manifesta. Porque é de Deus, o diabo se apresenta. Porque se não fosse de Deus, o diabo não tinha nenhum interesse em se manifestar. O diabo não teria nenhum interesse em se apresentar. O diabo não teria nenhum interesse em questionar. Agora, se o diabo está se apresentando, se o diabo está se levantando, é a prova de que é de Deus. Aleluia! Aleluia! Tem uma frase muito inteligente que diz que a grandeza de um homem é evidenciada pela qualidade de seus inimigos. A grandeza de um homem é evidenciada pela qualidade dos seus adversários, dos seus opositores. Queridos, um ministério lindo como o de Jesus só poderia ter começado no deserto. Na dificuldade, na solidão, no isolamento, no aperto. Por quê? Porque a identidade dele não seria provada quando todos o aplaudissem. Deixa eu dizer algo para você aqui. Seria muito fácil para Jesus contrariar Judas, ou melhor, eu vou até melhorar a frase. Seria muito fácil para Jesus fazer o que Judas queria e não ir para a cruz. Porque tudo que Judas queria é que Jesus se manifestasse como o rei dos judeus para aquele momento. Tudo que Judas queria era que Jesus iniciasse uma rebelião contra Roma e se livrasse do governo. E Jesus tinha tudo o que precisava para isso. Ele tinha apoio popular, a opinião pública lhe era favorável, né? Os homens estavam ovacionando. Naquela semana ele entrou em Jerusalém pela porta das ovelhas de novo. Quem ouviu a mensagem domingo vai entender o que eu estou dizendo. Ele entra em Jerusalém novamente pela porta das ovelhas, e todo mundo com ramos dizendo: Hosana nas alturas, este é o rei. Então era muito fácil para Jesus se contaminar com o momento e dizer assim: tá aí, eu vou ser rei. Que cruz que é? Cruz? O povo me quer, o povo me aplaude, todo mundo está batendo palma para mim, todo mundo está me ovacionando na entrada da cidade. Eu mudei a rotina da cidade. Eu mudei a rotina de uma cidade com mais de 1 milhão de pessoas. Flávio Joséfo diz que na época das festas de Jerusalém juntavam-se mais de 1 milhão de pessoas. Jesus mudou completamente a rotina daquela cidade. Estava uma loucura por causa da festa. Jesus consegue mudar tudo aquilo só com a sua chegada. Mas sabe por que Jesus não se perdeu? Sabe por que a vaidade não tomou conta do coração dele? Sabe por que isso não cresceu no coração dele? Porque a identidade dele já tinha sido testada no deserto. A nossa identidade é testada no deserto. Quem não tem a identidade testada no deserto se perde no auge. Quem não tem identidade testada no deserto se perde quando é ovacionado. Quem não tem identidade testada no deserto se empolga quando todo mundo quer abraçar. Mas Jesus sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia que ele tinha um pai. Ele sabia o seu destino desde o deserto que ele atravessou. Aleluia, aleluia. Diferente de Absalão. Por que Absalão se perdeu, pastor? Porque Absalão nunca precisou fugir. Absalão nunca precisou cuidar de ovelha. Absalão nunca precisou matar o leão com a mão. Absalão nunca precisou matar o urso com a mão. Absalão nunca precisou enfrentar o calor da guerra se escondendo quando estava todo mundo contra ele. Absalão nunca precisou ser o único contra todo o reinado. Ele já nasceu filho de rei, já nasceu no palácio, já nasceu com o pai no trono. Ele só conhecia as coisas boas da vida, então ele achou que simplesmente poderia ser rei.
Mas sabe de uma coisa? Absalão se enganou, e ainda que ele se colocou no trono por um momento, depois o trono saiu dele e voltou para quem de direito, porque trono é lugar para quem tem história, a honra é lugar para quem tem história, é lugar para quem sabe o que é adorar a Deus fora do trono. Deus só coloca no trono quem já adorava Ele antes do trono. Entenda isso. Só vai usufruir do trono quem já adorava no pasto. É isso que sabe que Absalão não entendia. E sabe por que Absalão morreu? Absalão morreu porque sentou numa mula em um animal que era próprio dos reis. Se ele sentasse no jumento, que seria um animal apropriado para que ele andasse, ele não teria enroscado o cabelo no galho da árvore. Ele só enroscou o cabelo no galho da árvore, ficou enroscado ali até que alguém o degolasse, porque ele estava um animal mais alto do que era para ele montar. Todas as vezes que nós subimos em um lugar que não era para que nós estejamos, nós ficamos enroscados naquela situação. Todas as vezes que nós tentamos subir numa situação que não é nossa, nós acabamos nos enroscando. Mas quando nós sentamos aonde Deus parou para que sentássemos, nós continuamos a nossa caminhada e permanecemos no destino, e ninguém toma o trono da gente. Ninguém toma o trono de quem sentou na hora certa, no trono certo. Mas voltando aqui para Jesus no deserto, eu disse que Jesus foi testado, a identidade dele foi testada em 3 níveis. Primeiro nível do teste da identidade de Jesus foi em relação àquilo que sustentava a sua vida. O primeiro nível de teste da identidade de Jesus no deserto foi o teste de que Jesus precisava demonstrar o que o sustentava. O primeiro nível da nossa identidade é testada é naquilo que nos sustenta. O primeiro nível que a nossa identidade é testada é naquilo que nos sustenta. O diabo apareceu para Jesus e disse assim: transforma essas pedras em pão. Por quê? Porque o diabo sabia que Jesus estava com fome. Eu posso trazer uma revelação para você ficar pensando nela depois do culto. Tenho certeza que você vai embora pensando nisso. O diabo testa naquilo que nós demonstramos ter necessidade. Vou dizer de novo: o diabo só nos testa naquilo que nós demonstramos ter necessidade. É por isso que tem pessoas que são honradas, que são testadas em elogios, porque ela tem necessidade de elogio. É por isso que tem pessoa que é testada na honra, porque ela tem necessidade de honra. É por isso que tem pessoa que é testada nos aplausos, porque ela tem necessidade dos aplausos. Nós apenas somos testados naquilo que temos necessidade. E o versículo 2 diz assim: e Jesus depois teve fome. E como Jesus teve fome, o diabo apareceu e disse: transforma a pedra em pão. Resolve a tua necessidade. Resolve aquilo que você precisa. O pão vai te sustentar. E Jesus responde para ele dizendo assim: nem só de pão vai viver o homem. Jesus responde para ele assim: o que sustenta o homem não é o pão que ele come, mas a palavra que ele recebe. Eu vou dizer de novo. Jesus disse: o que sustenta o homem não é o pão que ele come, mas a palavra que ele recebe. Quem define se eu permaneço vivo ou não, não é o pão que eu me alimento, mas a palavra que eu recebo. Quem define se eu vou atravessar essa pandemia vivo ou não, não é o remédio que eu tomo, mas a palavra que eu recebo. Quem define se eu vou atravessar uma crise financeira em pé ou caído, não é as atitudes financeiras que eu tomo, mas a palavra que me sustenta. A palavra que me sustenta define a vida que eu tenho. Aleluia! Jesus disse para Satanás assim: não é o pão que me deixa vivo,
Não é só o pão que deixa o homem vivo. Pastor, mas o homem tem que comer o pão. É claro, é por isso que Jesus disse, nem só. Jesus não disse que não era o pão, mas nem só de pão. Porque não adianta ter o pão, a palavra. O Salmo 127, Salomão escreveu dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha quem vigia nela. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha quem edifica. Se nós não tivermos uma palavra que nos sustenta, nós vamos morrer de fome com a barriga cheia de pão. Se nós não tivermos uma palavra que nos sustenta, nós vamos nos fadigar de trabalhar e não vamos experimentar prosperidade. Se nós não tivermos uma palavra que nos sustenta, nós podemos viver dentro de uma bolha e vamos perecer com qualquer doença que for, do mesmo jeito. Mas se eu tenho uma palavra que me sustenta, se eu tenho uma palavra que me mantém vivo, se eu tenho uma palavra que me direciona, se eu vivo pela palavra que eu recebo, o Senhor guarda, o Senhor sustenta, o Senhor providencia, o Senhor manda na casa, o Senhor abre a porta, o Senhor faz cair do céu, o Senhor manda o anjo levar. Eu não sei como vai acontecer, mas quem é sustentado pela palavra, recebe. Quem é sustentado pela palavra, vive. Quem é sustentado pelo pão, sobrevive. Mas quem é sustentado pela palavra, vive. Pastor, não é a mesma coisa? Não, sobreviver é uma coisa, viver é outra. Tem muita gente no hospital agora sobrevivendo, mas não tem vida. Mas Jesus disse que Ele não veio para a gente sobreviver. Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, vida de sobra, vida demais. Eu profetizo na tua vida, vida em abundância, vida sobre vida, vida e mais vida. É tempo de sair da UTI financeira, é tempo de sair da UTI espiritual, é tempo de sair da UTI emocional, é tempo de receber vida e vida em abundância. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu posso viver do pão, mas eu prefiro viver da palavra. O pão, por melhor que seja, ele é perecível, mas a palavra permanece. O pão perece, mas a palavra permanece. O pão, por mais saboroso que esteja, por mais gostoso que esteja, ainda que esteja mergulhado num caldo de vaca atolada, que é profético, eles estão friozinho gostoso. Por mais gostoso que o pão esteja, o efeito no meu organismo é temporário, é passageiro. Por que muita gente continua vivendo na igreja, tendo um relacionamento com Deus, e continua sofrendo as pressões da vida? Porque até hoje não entendeu que o seu sustento não é o pão que perece, mas a palavra que permanece. Porque não entendeu até hoje que o próprio Jesus um dia disse assim: gente, vocês já viram aquela flor bonita que está ali? Qual flor, Jesus? Aquele lírio, lindo lírio. É lindo, Jesus, pois é. Aquele lírio é tão formoso que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como aquele lírio. Só que aquele lírio, ele existe hoje e amanhã ele seca e morre. Mas mesmo sabendo que ele existe hoje para morrer amanhã, Deus deu uma roupa linda para ele. Por que é que Deus não vai vestir vocês? Vocês conhecem aquele passarinho? Sabe aquele passarinho que está cantando ali?
Aquele passarinho ali é mais um entre milhares de pássaros. Ele não é chamado filho de Deus. Eu não morri por ele. Eu não vou derramar sangue por ele. Ele é só um animal. Mas o meu pai cuida dele. E se o meu pai cuida dele, por que é que ele não vai cuidar de vocês? Era Deus dizendo assim: descansa e acredite na palavra que te sustenta. Aleluia! A palavra de ordem que eu dou para a tua vida hoje é: descansa. Descansa, irmão, em nome de Jesus. Descansa. Descansa. Sabe, eu te convido a fazer uma terapia poderosíssima. Uma terapia poderosíssima. Qual terapia, pastor? Você vai dormir como um anjo. Não sei se anjo dorme, mas vale a expressão. Você vai dormir tranquilo e lindo. Pastor, como? Qual é o remédio? Não, querido. É só você praticar o que diz a palavra. O Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. É só você praticar a palavra. Em paz me deitei e dormi, porque tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Eu vou profetizar algo para a tua vida que eu quero que você receba isso em nome de Jesus. Se você receber essa palavra, não é dizer eu recebo, é viver essa palavra. Você vai ter a melhor noite da tua vida a partir de hoje. O que, pastor? Eu profetizo que você vai entender que se você dormir e descansar o que você precisa, Deus te dá enquanto você dorme. Mas entenda, não é Deus que vai dar uma marretada na tua cabeça para você dormir. É você que precisa entender e descansar. Porque quando você descansa, Ele trabalha. Levante a tua mão, eu vou dizer de novo. Enquanto você descansa, Ele trabalha por você. Diga: eu recebo essa palavra. Aleluia. Primeiro nível que nós somos testados é naquilo que nos sustenta. E Jesus respondeu: quem me sustenta é a palavra. Aí depois o diabo disse para ele assim: pula daqui para baixo, porque está escrito que se você pular, os anjos te seguram. E Jesus disse assim: eu não preciso provar para ninguém que Ele me guarda. Eu não preciso provar para ninguém, porque eu sei que eu estou seguro. Jesus, Ele disse que era a porta das ovelhas. Jesus disse que no aprisco, do aprisco Ele é a porta. Em João 10 Ele disse que do aprisco Ele é a porta. Um teólogo americano escreve que em visita a uma cidade interiorana, dos Estados Unidos, uma cidade, um vilarejo, ele nessa viagem que ele fez, visitando esse povoado, ele diz que achou interessante que a pessoa que o hospedou, que o recebeu, o homem muito simples que o hospedou, quando anoiteceu, ele se despediu dos seus convidados e disse: fique à vontade, eu vou ali. E aquele pastor percebeu que o homem saiu de casa e foi dormir no aprisco. E no outro dia o pastor ficou encabulado com aquilo. Ele disse: mas por que o senhor não dormiu na casa? A gente está aqui, é hóspede. Não, eu durmo na porta. E quando esse pastor ouviu esse relato, ele disse que entendeu o que significa Jesus dizer que do aprisco eu sou a porta. Porque aquele homem que o hospedava, ele também tinha um rebanho de ovelhas. Ele dizia que ele dormia na porta, porque dormindo na porta, ele impedia que qualquer animal entrasse lá, porque para entrar lá tinha que passar por ele. E ele daria a vida para que nenhum animal entrasse para matar suas ovelhas. E dormindo na porta, nenhuma ovelha sairia também, porque ele protegeria as ovelhas lá dentro. Então esse pastor disse: eu entendi o que significa do aprisco eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus estava dizendo: eu dou a minha vida para proteger a sua. Eu
guardo a sua vida, se necessário, com a minha. Ninguém toca em você, porque eu sou a porta. É como se Jesus dissesse: para tocar em você tem que passar por mim primeiro. É como se Jesus dissesse: para pegar você tem que passar por mim primeiro. Queridos, me entenda, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser um irresponsável, que você, como eu vi infelizmente, alguns pastores americanos, né, que fizeram isso, acabaram morrendo, brincando com cobra no culto, né, porque pegaram em serpentes. Eu não estou dizendo para você ser um irresponsável, não estou dizendo para você não respeitar as leis, as normativas. O que eu estou dizendo para você é que quem te guarda de verdade é Ele. O que eu estou dizendo para você é que o teu cabelo vai ficar branco de preocupação. Isso é se sobrar cabelo na cabeça com tanta preocupação. E se Jesus não te guardar, meu irmão, não adianta nada. A nossa vida está nas mãos dEle. E quando cumprirmos o nosso propósito, e se é que chegará o momento em que Ele dizer: vem para cá, viver para mim é Cristo, eu vou morrer para mim também é Cristo. Eu preciso entender que quem me guarda é Ele. Eu preciso entender que eu estou nas mãos dEle. Eu preciso entender que a minha casa está guardada por Ele. Eu preciso entender que a minha família está nas mãos dEle. Eu não estou dizendo seja irresponsável. Eu estou dizendo mantenha a tua fé operando. Que a tua fé traga descanso para a tua alma. Nós estamos vivendo tempos em que, em nome de Jesus, eu já disse isso algumas vezes, eu vou repetir de novo. Nós estamos vivendo tempos que o melhor remédio é não ter informação. Porque eu libero uma palavra sobre a tua vida de fé, e de repente você sai daqui e começa a ouvir notícia de morte, notícia de contaminados, notícia disso, notícia daquilo. A tua alma entra em desespero, a tua alma fica agitada, e daqui a pouco você está atordoado de novo. É por isso que eu vim aqui para te dizer que aquilo que te sustenta é o que a palavra diz. Eu estou aqui para te dizer que o Senhor tem anjos guardando a tua vida, a tua casa, a tua saúde, e que nenhum mal chegará à tua tenda. E se algum dia o Senhor permitir que alguma coisa aconteça, aconteceu por permissão dEle. Então eu também não preciso ficar preocupado, porque quando Ele permite, Ele também cuida, Ele também guarda. E se chegar o momento dEle me levar para o céu, Ele vai me levar com corona, sem corona. E se Ele me levar, eu entendo que estarei descansando com Ele. E pronto. Então, queridos, de todo jeito eu descanso. Quem entende essa palavra? De todo jeito eu descanso. Pastor, e se viver? É com Ele. Se morrer, é com Ele também. E pronto. Amém? Pastor, você está doido? Não estou doido não, irmão. Eu preciso crer no Deus que eu sirvo. Eu preciso crer no Deus que eu prego. Eu preciso descansar no Deus que deixou a sombra dele disponível e disse: descansa, filho, descansa. A sombra de Deus está disponível. Eu vou dizer algo profético aqui. Tem muita gente que está me ouvindo agora. Tem muita gente ouvindo essa palavra, que está como o salmista quando orou, dizendo: porque está batido a minha alma, porque está aflita dentro de mim, alma batida, aflita, angustiada. E Jesus está olhando para você dizendo: sai desse sol, porque esse sol da luta, esse sol da preocupação, esse sol do problema, ele adoece a tua alma. Eu estou te convidando para sair do sol e vir para a sombra do Altíssimo. Na sombra tem descanso, na sombra tua alma se tranquiliza, na sombra você descansa em paz. Aleluia. Vem para a sombra hoje, vem para a sombra. E para concluir, terceiro nível de prova em que Jesus foi testado, e eu classifico nessa mensagem como o terceiro nível de teste da nossa identidade, é quando Satanás testa
Jesus a respeito do seu destino. E eu concluo essa mensagem trazendo para você essa reflexão. Eu concluo essa mensagem trazendo para você essa palavra. A nossa identidade é testada quando nós estamos diante de situações que questionam o nosso destino. Jesus foi levado por Satanás e disse assim: olha, tudo isso aqui é meu. Se você prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso aqui. O que o diabo estava fazendo ali, eu quero que você entenda. Seja inteligente comigo. O pastor Gabriel é um homem de negócios, vai entender melhor o que eu vou dizer aqui, talvez me ajude. O poder de negociação depende do risco que você corre. O poder de negociação depende da carta que você tem na manga. O poder de negociação depende da segurança que você tem atrás de si e do risco que está em sua frente. O diabo percebeu que estava ficando ruim para ele. Porque quando nós lemos o começo da história, alguns capítulos antes, nós percebemos que os demônios sabiam que o mundo espiritual tinha consciência de que o Messias havia encarnado. O reino espiritual percebeu que o Messias havia encarnado e as profecias se cumpririam. O que o diabo fez? Eu vou perder isso aqui, eu vou negociar. E para negociar, para que eu não perca, eu vou entregar tudo. Eu prefiro entregar tudo, né? Eu prefiro oferecer tudo e ainda ter algum domínio, porque eu ofereço tudo para ele, mas ele fica submisso a mim. Então, no fim das contas, eu continuo com tudo. Eu prefiro negociar do que enfrentar, porque se eu enfrentar, eu perco. Então, para não perder, eu negocio. Para não perder na batalha, eu prefiro negociar antes. Eu quero fazer um acordo de paz. Vamos fazer o seguinte: esquece esse negócio de cruz, esquece esse negócio de ficar me expulsando do lugar que você chega, esquece esse negócio de sofrimento. Vamos fazer o seguinte: eu te entrego isso aqui. O que você quer? Você quer o domínio? Você quer o mundo? Você quer ser o rei? Ah, você quer ser o rei. Então tá bom, seja o rei. A única coisa que eu te peço, me adora. Se prostre e me adora. Vamos negociar antes, para não precisar enfrentar lá na frente. Vamos fazer um acordo aqui? Vamos fazer um acordo, eu te entrego o que você quer. A única coisa que eu quero é que você me adora. Porque se você me servir, eu te entrego o que eu tenho. Eu entrego tudo para você, desde que você me sirva. A gente faz um acordo aqui mesmo. O diabo estava testando a convicção que Jesus tinha no destino que lhe foi traçado. Porque se Jesus tivesse alguma dúvida do destino que lhe fora traçado, se tivesse alguma dúvida que ele seria vitorioso na cruz, se Jesus tivesse alguma dúvida daquilo que o Pai tinha dito para ele no rio, ele tinha entregado ali. Porque é melhor negociar do que arriscar perder lá na frente. É melhor negociar do que ir para a batalha e perder. Então, se eu não tenho certeza da vitória, eu negocio. Se eu não tenho certeza do destino, eu me submeto. Se eu não tenho certeza do que Deus preparou para mim, eu vivo qualquer coisa que me apresentam. Se eu não tenho certeza do que Deus preparou para mim, eu aceito qualquer coisa que está na minha frente. Se eu tenho dúvida do que Deus preparou para mim, eu vou vivendo qualquer coisa, porque eu não sei mesmo o que Deus preparou. Mas quando eu tenho certeza do destino estabelecido pela palavra, eu permaneço fiel até o fim. Ainda que no caminho tenha cruz, ainda que no caminho tenha Gólgota, ainda que no caminho tenha lágrima de suor de sangue, ainda que no caminho tenha lágrima, ainda que no caminho tenha coroa de espinho, eu permaneço fiel ao propósito, porque eu tenho certeza do destino. Eu tenho certeza do destino que me foi traçado. Eu não preciso negociar, porque eu tenho certeza do destino. Eu não preciso te entregar nada, porque eu sei onde eu vou chegar. Eu não preciso pegar atalho, porque eu sei o ponto de chegada. Eu não preciso aceitar a tua oferta, porque eu tenho certeza no meu coração do que Deus disse que iria me entregar.
Aleluia! Quando eu tenho certeza do que Deus disse a meu respeito, eu não abro mão. Quando eu tenho certeza do que Deus disse a meu respeito, eu não cedo a pressões. Quando eu tenho certeza do que Deus disse a meu respeito, eu não aceito proposta. Eu não negocio. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração. Não negocie o destino traçado por Deus para a tua vida. Não negocie o destino estabelecido para a tua vida. Se o destino estabelecido é por Deus, então se submeta ao destino. Porque até chegar lá, tem o processo, tem lágrima, tem cruz, tem deserto, tem vale, tem caverna, mas o destino vale a pena. Aleluia. Eu não abro mão do destino por nenhuma proposta. Aleluia. A proposta parece adiantar o processo. A proposta aparentemente adianta o processo. Qual que é o destino? O destino é governar tudo aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma proposta boa para você aqui. Já que você quer governar tudo, então governa tudo, mas sem cruz. Governa tudo sem coroa de espinho. Governa tudo sem o processo. Vamos adiantar. Vamos resolver por aqui mesmo. E o diabo, quando ele descobre o teu destino, ele tenta adiantar o destino, pulando etapas do processo. Mas deixa eu dizer algo para a tua vida. Eu disse no começo a respeito de Davi, vou dizer de novo. O destino só vale a pena se o processo for concluído. O destino só vale a pena se o processo for concluído. Quando você negocia o processo, você abre mão do destino. Quando você abre mão do processo, quando você abre mão do caminho, quando você abre mão das etapas que você tem que trilhar, você está abrindo mão também do seu destino. Porque o destino é a soma dos processos. E quando você negocia processos, você abre mão do destino. O destino que Deus escolheu para a tua vida só vai fazer sentido se você concluir todos os processos que Ele estabeleceu. Pastor, me explica melhor, eu vou tentar te ajudar. José só chegou no trono, José só se tornou o Zafenate-Paneia porque ele foi o José do Egito. Zafenate-Paneia só fez sentido porque ele aprendeu a ser o menino traído, o menino vendido, o menino injustiçado, o menino maltratado, o menino esquecido. Tudo isso que ele passou, todos os processos que ele atravessou, o habilitaram, o credenciaram para ser o Zafenate-Paneia. Se ele sai da tenda de Jacó, direto para o trono do Egito, ele não seria o governante que Deus precisava para o Egito. Para ser o governante que Deus precisava, ele precisou passar por toda aquela história. Davi só sentou no trono de Israel e foi o maior rei de Israel por conta da história, da trajetória que ele viveu. E é por isso que eu vou dizer mais uma vez: quem negocia processo abre mão do destino. Aleluia, aleluia. A nossa identidade é testada quando o nosso destino é colocado em dúvida. E eu vou dizer algo para você aqui: o diabo é muito bom em colocar o nosso destino em dúvida. O diabo é muito bom em colocar na nossa frente pratos que tem cara de promessa, tem jeito de promessa, tem cheiro de promessa, mas vão te tirar do caminho da promessa. Quando Daniel chega no Egito, ele decide não se contaminar. Não foi Deus que mandou, foi uma decisão. Eu decido não me contaminar. Mas Daniel, sabe o que é?
é que assim, todos os nossos irmãos judeus estão sofrendo em Babilônia. Todos. Nós fomos trazidos para o palácio. Nós tivemos o privilégio de comer a comida do rei. Cara, enquanto está todo mundo sofrendo ali fora, nós somos escolhidos por Nabucodonosor para comer a comida dele. Você vai dizer que isso não é bênção? Você vai dizer que isso não é de Deus? Está todo mundo sofrendo lá fora. Está todo mundo desolado. E a gente está aqui, cara, comendo a comida do rei. E ele diz, eu prefiro não me contaminar. Mas o cheiro da comida, mas eu prefiro não me contaminar. E a decisão de não se contaminar foi o que o habilitou a ser o principal dos príncipes daquele império. Aleluia. Se coloque em pé, eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia. A nossa identidade é testada quando nós nos deparamos com necessidades. E a nossa identidade é testada quando o nosso sustento é colocado em prova. A nossa identidade é testada quando a nossa proteção é colocada em prova. A nossa identidade é testada quando o nosso destino é colocado em prova. Mas lembre-se da voz que você ouviu no rio. E não se esqueça dela no deserto. Lembre-se da voz que você ouviu no começo. Porque aquela voz continua te sustentando na caminhada. A voz que falou com você no rio é a mesma que te sustenta no deserto. Eu quero trazer algo de Deus para o teu coração. Fecha os teus olhos, está comigo. Abra suas mãos, eu quero orar com você. Eu quero te trazer uma revelação da parte de Deus para a tua vida. Eu quero trazer um conforto para a tua alma. Eu quero trazer um conforto para a tua alma em dizer que Deus não mudou de opinião. Aquilo que Ele disse no rio continua em pé. Aquilo que Ele disse no rio continua valendo. As palavras que Ele liberou no começo da tua jornada continuam em pé. Eu vou dizer de novo até você abraçar essa palavra. As palavras que Ele liberou a teu respeito continuam em pé, continuam valendo. E se Ele disse, este é o meu filho amado, se Ele disse, eu tenho prazer em você, é porque isso ainda continua sendo verdade. Pastor, mas eu estou vivendo um deserto de alma. Mas a verdade do rio permanece inalterada. Pastor, mas eu olho agora e está tudo difícil. Mas a verdade do rio permanece inalterada. Pastor, mas eu olho em redor e está tudo virando de cabeça para baixo, pastor. Fica tranquilo, porque a palavra que Ele disse a teu respeito permanece de pé. Quando o povo de Israel estava vivendo um dos seus piores momentos no cativeiro, Deus mandou o profeta escrever uma carta para os cativos. E quando eles recebem a carta da mão do profeta, eles estão vivendo um dos piores momentos. Eles estavam desolados, entristecidos, sofrendo, chorosos, aflitos. Mas quando eles abrem a carta que o profeta mandou, a carta dizia assim: bem sei eu o pensamento que eu tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz, e não de guerra, para vos dar um futuro e uma esperança. Não importa o que você esteja vivendo hoje, o futuro que Deus escreveu te aguarda, o teu destino te aguarda, a linha de chegada permanece inalterada, te esperando.
Oriajor que derabraster que de camando orabrasti. Nasce ander que amandara sindeke daravas. Urajur que dirabanjorebecando aravasu derabacando aravas. O calor do deserto não muda a realidade da palavra que você recebeu. Permaneça na palavra. Permaneça na palavra que você recebeu, permaneça firme. A palavra que Deus te dá hoje permaneça firme. A voz de Deus para o teu espírito hoje permaneça inabalável, permaneça descansando, permaneça tranquilo. Não deixe que as atribulações, não permita que as preocupações, não permita que as aflições alterem o estado de descanso que você foi convidado a viver em mim. Aleluia. Urajer que daravas dorokodoro comando gostou. Duriabadagabasuri camando recandegasewa. Dar que abraço duricandio de candeflaço. Abra camando ricando candegasewa. Drablacamando, rablacanjur, que derive a sé. Oraviando, camando, guiastiri, que amanderá. Venha para o descanso hoje. Tira a tua alma do sol e traga ela para a sombra. Tira a tua alma do calor do deserto e traga ela para a sombra do Espírito. Traga a tua alma para a sombra do Altíssimo hoje. Na sombra do Altíssimo tem descanso. Na sombra do Altíssimo tem refrigério. Na sombra do Altíssimo você dorme. Na sombra do Altíssimo você sorri. Na sombra do Altíssimo você desfruta da alegria e da paz que Ele te dá. Venha para a sombra do Altíssimo hoje. Aleluia. Levante as tuas mãos comigo. Levante as tuas mãos. Eu quero liberar essa palavra. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Eu quero liberar essa palavra. Eu quero que você receba ela. Que você tome posse dela. Que você saia daqui desfrutando dela. Aleluia. 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 Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos. A salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo seja a tua bênção. Diga amém. Diga eu recebo essa palavra. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente em o nome de Jesus. Em nome de Jesus.